Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma quinta técnica e momento Terminal Enfoque. Eu sou Fausto Arruda Botelho, sou diretor-geral da Enfoque Informações Financeiras e da Constop Consultoria Financeira. E nessa qualidade de consultor eu falo com vocês fazendo uma análise do mercado que nós fazemos toda semana, uma análise mais de longo prazo. A nossa análise técnica é uma análise técnica simples, na qual a gente usa basicamente gráficos de preços e a gente tenta extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços, olhando o comportamento da massa de indivíduos que atua sobre o mercado. O que eu chamo de massa, o que eu defino como massa, é a média das opiniões de todos os participantes do mercado, ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Nós entendemos que quem comanda as oscilações dos preços de cada ação, de cada commodity, é a massa. E o gráfico nada mais é do que um espelho do comportamento da massa. Então nós, como analistas técnicos, acompanhamos, bisbilhotamos, observamos o comportamento da massa e, através dessa observação, nem sempre, mas muitas vezes a gente consegue ter indicações, como eu disse, absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Nós olhamos a massa, o comportamento da massa, usando os gráficos, portanto, né? E eu repito e insisto, quando eu olho um gráfico, eu estou, na verdade, tentando fazer uma interação com o comportamento da massa, a média das opiniões de todos os participantes do mercado. Mas eu faço isso sob o prisma, quer dizer, eu procuro observar o comportamento da massa sob o prisma de ficar de olho nas forças que atuam no mercado. Os comprados, que são representados pelos touros, e dos vendidos, representados pelos ursos. E muitas vezes, quando eu olho um gráfico, eu vejo uma situação de equilíbrio, os preços oscilando, por exemplo, numa faixa. A gente, quando está olhando uma oscilação dentro de uma faixa de preços, a gente, na verdade, está vendo um equilíbrio, mas a gente também está vendo uma batalha entre comprados e vendidos. E nessa hora, nós, como analistas técnicos, ficamos de olho para ver quem está mais forte, ou quem vai estar ganhando essa batalha. Pois não. Vou aumentar o som aqui, né? Então, estou aumentando um pouquinho o som aqui. Espero que tenha ficado melhor para quem solicitou. Então, isso é o que a gente faz. A gente fica de olho nas batalhas que se travam no mercado. Às vezes tem umas batalhas que são de prazo mais longo, são mais difíceis de serem entendidas no sentido de saber se é o comprado ou o vendido que vai ganhá-las, mas muitas vezes, e até com a ajuda do que se sabe empiricamente desses comportamentos que a massa tem e que formam essas acumulações, que é como a gente chama, ou batalhas, se preferir, a gente já sabe de antemão o que deve acontecer. A gente olha muito também para tendências, usando retas de tendência. A gente olha também para as ondas de Elliott, a teoria das ondas de Elliott, mas de uma maneira assim que eu diria bem light, porque a gente olha as ondas de Elliott apenas para o longo prazo. A gente não olha as ondas de Elliott no curto prazo. E quando a gente olha no longo prazo, a gente é como se conseguisse visualizar a floresta. É como se a gente pegasse um helicóptero e conseguisse observar a floresta de longe. Então, nessa situação, a gente tem uma visão que é espetacular em termos do funcionamento das ondas de Elliott. Eu vou apenas dar um exemplo para vocês e com isso já começamos a nossa análise. Eu vou estar mostrando para vocês o gráfico do índice Bovespa, que é o gráfico que nós recentemente, ou nos últimos anos, temos colocado
conseguido colocar num pôster e que nos mostra o índice Bovespa desde 1963. Na verdade, o índice Bovespa começa em 1968, mas nós conseguimos pegar as cotações da Bolsa do Rio, que publicava suas cotações no jornal desde 1963. Então, com essas cotações, nós fizemos esse gráfico. E vamos ver se melhorado. Voltamos aqui ao gráfico do índice Bovespa, ou da Bolsa Brasileira. E aqui eu mostro para vocês, aqui em 65 eu vou me ater a mostrar uma onda impulsiva e depois a onda corretiva composta de ABC. Aqui em 82, que foi de 83 até 86, eu também vou mostrar apenas uma onda impulsiva, e aqui eu vou mostrar a onda A, a onda B e a onda C. Sendo que nessa última onda C, como se sabe, a onda C é uma onda impulsiva, porque ela vai na direção da tendência principal, que é uma tendência de correção, uma tendência contra a tendência principal de alta, não é? Então, uma tendência de baixa, portanto, a onda C é uma onda impulsiva para baixo. E, em sendo assim, ela foi composta de 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu dar um zoom um pouco melhor. Então, nós vimos um processo de uma onda impulsiva ABC. Essa onda impulsiva foi composta por 1, 2, 3, 4, 5. Né? ABC. Eu só apenas não estou destacando essas ondas 1, 2, 3, 4, 5 aqui, mas a gente percebe que por ter ido da parte de baixo do canal em que esse gráfico se encontra até a parte de cima, ela foi uma onda impulsiva, e depois a gente está destacando a onda corretiva ABC. Aí eu vou dar o zoom aqui para mostrar que essa onda, um pouquinho mais de zoom, para mostrar que essa onda C aqui do topo, que começou na tendência de baixa, que começou em 86, depois do plano cruzado, então onda A, onda B, essa onda C foi composta de 5 ondas, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, e assim foi feita a onda C. E aqui, de novo, a gente tem uma situação em que nesse novo ciclo a gente tem onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, e aqui as ondas corretivas, né, que foi a onda 2, 1, A, B e C. Então, vejam como isso que fez a onda 1 aqui, e esse processo que fez a onda 2, vejam como está bem claro em termos do processo de Elliott. Né? Agora, depois, a gente passa a ter a outra onda, que seria a onda 3, né, que é um pouco menos clara, em termos de aonde foi a 1, 2, 3, 4, 5, mas a gente sabe que isso aqui provavelmente foi A, B e C, então fez a onda 4 aqui, e depois fez a onda 5, e depois aqui de novo a gente tem, então nós tivemos esse ciclo de 91 até 97, que foi uma onda impulsiva, composta de 1, 2, 3, 4, 5, e posteriormente a gente tem a onda A, sendo que essa onda A também é claramente composta de 1, 2, 3, 4, 5, a onda B claramente composta de A, B e C, e a onda C aqui também composta de 5 ondas. Mas o que importa é onda impulsiva, 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, e A, B, C.
Aí, a partir do presidente Lula, vejam que interessante também, a gente tem a onda 1, 2, 3, 4, 5, que formam a onda 1 aqui, A, B, C formam a onda 2, e aí a gente tem a onda 3 aqui, e temos a onda 4 aqui, e temos a onda 5 aqui, formando uma onda impulsiva, tá certo? E depois nós temos a onda A, temos a onda B, e agora nós entendemos que temos a onda C, e que essa onda C vai vir abaixo desse nível. Eu dizia que a nossa análise de longo prazo está baseada em boa parte na teoria das ondas de Elliott, mas também está baseada quando, por exemplo, quando a gente pergunta para o Ibovespa o que ele andou fazendo no passado, em termos de correção. Vejam que interessante, eu pego aqui a ferramenta Fibonacci e constato que no topo de 71, o mercado corrigiu 50% da amplitude da alta, que foi de 65 até 71. Amplitude da alta que corresponde mais ou menos à amplitude atual, comparável à amplitude atual. Depois, no próximo ciclo, que foi de 1983 até 1986, que também teve uma amplitude comparável, os preços vieram abaixo da faixa Fibonacci, que está aqui. Eu já vou dar um zoom aqui para ficar mais visualizável, né? Então, uma vez foi a 50%, outra vez foi abaixo, foi mais do que 0,618, do que 62%, né, aproximadamente. E aí, na última vez, que foram 3 precedentes, né? Topo de 71, topo de 86 e topo de 97. Em 97, nós também tivemos 50% de correção. Então, 2 vezes 50% e uma vez mais do que 62% são esses 3 precedentes. Onda impulsiva, onda corretiva, onda impulsiva, ABC corretiva, onda impulsiva, ABC corretiva. E agora nós temos uma nova onda. Eu entendo que foi iniciado um novo ciclo a partir da entrada do presidente Lula. E o que nós tivemos nesse ciclo, quando a gente traça a Fibonacci aqui, é que a gente observa que a correção foi na crise do subprime, que foi essa queda aqui, nós tivemos correção para o primeiro número Fibonacci. Então, não coaduna, houve muita alta para pouca correção. Aqui está a tendência de alta, bem clara também em termos de Elliott, né? Veja essa primeira onda, a onda 1, composta claramente de 5 ondas, né? Mostrando que ela era uma onda impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a ABC fazendo a onda 2, enfim. Depois a contagem das ondas aqui não fica tão clara, mas eu acho que seria 1, 2, 3, 4 e 5. E depois A, B, C, e aí 1, 2, 3, 4 e 5 também, com a 5 estendida, e, enfim. Então, além disso, nós também visualizamos esse processo aqui, ou seja, essa reta de tendência que nós entendemos ser uma reta que foi rompida e que, em si, mostra que esse processo terminou, e agora nós estamos numa fase muito crítica, eu diria, dos mercados, porque estamos justamente testando essa acumulação que aconteceu após o rompimento dessa reta mais importante, e o que o mercado está nos mostrando hoje, eu na verdade estava mostrando para vocês, ou mostrei para vocês um gráfico semanal, e esse candle ainda não está completo, porque o período desse candle não terminou, vai terminar com o pregão de amanhã. Mas se nós tivermos um fechamento aí próximo de 54 mil, então nós vamos ter um candle preto aqui, e isso vai estar com toda a característica de bandeira de baixa. Mas quando a gente vai para o gráfico diário, que é o que interessa, né? Então agora eu estou aqui mostrando para vocês o gráfico do Ibovespa nominal, Ibovespa à vista nominal,
Isso aqui é 1995, isso aqui é 97, e isso aqui é o início do novo ciclo, que foi o ciclo do presidente Lula. E se a gente então só puser isso, a gente vê o ímpeto do mercado aqui, perdido com o subprime, e depois a tentativa do mercado fazer topos novos, sem conseguir, deixando um topo aqui em 2010, rompendo essa reta que era importante, mas ela passa a ser ainda mais importante à medida que o mercado volta e toca ela pela parte de baixo, deixando o que a gente chama de ser o último ponto dessa reta, né? Esse ponto é uma assinatura dessa reta, esse ponto certifica essa reta com mais um ponto, e o que a gente diz ser o último ponto, mas esse ponto a gente também tem uma mensagem dele aqui, nos dizendo, olha, o mercado nos dizendo, olha, fiz um topo principal, porque depois que o mercado bateu aqui, ele caiu 24%, né? Então fiz um topo principal abaixo do último topo. E posteriormente os preços tentam voltar a fazer a esse topo, não conseguem, deixam um topo também importante, porque o mercado cai 13%, aqui de setembro do ano passado até novembro do ano passado. Aí a partir de novembro os preços sobem até o final do ano, mas não conseguem romper o último topo, deixam um topo no mesmo nível, que é em si um sinal de fraqueza, um sinal de baixa, e caem e rompem essa pequena reta aqui, que não está muito clara aqui, até porque eu só trouxe essa reta até aqui, mas a gente pode tranquilamente trazer essa reta até aqui, e aí você vê que isso na verdade está passando por baixo desse processo todo aqui, e pode sim ser considerado como um nível de resistência. Os preços romperam esse nível, chegaram até essa reta horizontal, que está aí nos 55.400 aproximadamente, que era um suporte importante, porque tinha o fundo de agosto de 2012, fundo de novembro de 2012 e fundo de fevereiro de 2013. Então os preços rompem isso, voltam, encostam na reta, voltam a cair, e agora voltam a subir e deixam ontem um shooting star, uma estrela cadente, que é confirmada hoje com esse candle de baixa, com fechamento próximo das mínimas do dia, grande oscilação. Oscilação não enorme, mas uma boa oscilação para baixo, configurando esses três candles como um processo de reversão que acontece num contexto bastante importante, que é o teste desse antigo nível de suporte, né, que agora passa a oferecer resistência, dado pela reta e pelo nível, né. Eu disse para vocês que o nível estava aqui, mas aqui é o corpo, a sombra, né. Na verdade, se a gente for pensar em termos de corpo real, esse nível teria que ser levado para cá. E aí fica próximo desse fundo aqui também, enfim. Por que ele tem que ser levado para cá? Porque o mercado, no seu último fundo, definiu ele como sendo aqui. E até posteriormente definiu ele como sendo aqui, né? Porque ele passa um pouco e volta a cair. Mas enfim, tecnicamente a gente sabe que o mercado rompeu um nível que é dado pela reta e pelo nível, e agora está se acumulando por baixo, e isso é fatal para o mercado, minha gente. A acumulação por baixo de nível de suporte, quer dizer, se você tem um nível de suporte, o mercado fura ele e começa a se acumular por baixo, invariavelmente ele toma o rumo do rompimento após sanada a necessidade de realização de lucro, que é o que eu acho que está movendo motivando essa acumulação aqui. Realização de lucro, que lucro? Esse lucro aqui, ou ainda mais esse lucro aqui que vem desde janeiro desse ano, né? Muita gente vendida, o mercado chega num nível, há uma certa dúvida, isso a gente sabe empiricamente que o mercado faz isso muitas vezes e acaba indo para baixo. Portanto, a nossa análise para Bovespa é baixa no curto, médio e longo prazo. Vamos ver o que o Bovespa futuro tem a nos dizer com relação ao que nós falamos. Isso não é o Bovespa, isso é o Nasdaq. Vamos ver aqui o índice futuro, está aqui
o gráfico do índice futuro. Esse é o gráfico da enfoque do índice futuro, porque trata-se de um gráfico perpétuo. Para quem não sabe, o gráfico perpétuo é um gráfico baseado no mercado futuro, que tem meses que vencem no futuro. Hoje em dia nós estamos falando do mês de abril, que vence na próxima quarta-feira. E depois de abril nós vamos estar falando do mês de junho. São meses pares, que são cotados pela Bovespa para o índice futuro. Então, esse gráfico se referencia nesses meses futuros. De quando em quando, portanto, troca-se o mês de referência. Quando troca-se o mês de referência, a cotação de um vai estar num nível e a cotação de outro vai estar num outro nível. Por exemplo, se a gente for ver a cotação do índice 1 agora, que é o primeiro mês cotado, a gente vai ver que o fechamento dele foi 55.270. E se a gente for ver a cotação do índice 2, nós vamos ver que essa cotação é 55.660. Então, o índice para junho tem aí de 200 para 600, são 400 pontos aproximadamente, 390 pontos, que o índice de junho está acima do índice de abril. Isso é em função de expectativa, de inflação, uma série de coisas que fazem com que esse gráfico, quer dizer, com que esse mês cotado esteja acima desse outro mês cotado, né? De maneira que quando a gente vai trocar um mês pelo outro, a gente chega a uma situação em que o gráfico estava aqui e de repente ele tem que subir 300 ou 400 pontos apenas para adequar o fechamento do mês antigo com o fechamento do mês novo. Então, o que nós fazemos quando vamos passar a considerar um mês novo é que a gente aplica um fator a esse gráfico aqui, de maneira que pegue esse gráfico e leve esse gráfico todo levanta esse gráfico para que o fechamento do mês anterior se equivalha ao fechamento do mês futuro. Então, todo mês existe o ajuste que a gente chama, né? Então, esse ajuste ele é aplicado no gráfico todo e, dependendo do dia em que você faça essa mudança de um mês para outro, você vai poder ter uma diferença entre um mês e outro maior ou menor e, consequentemente, os gráficos das diferentes casas de softwares de análise técnica vão estar mostrando um gráfico diferente. Aqui na Enfoque a gente tem um zelo muito grande pelo nosso banco de dados. Vocês sabem que nós temos como especialidade mostrar gráficos de muito longo prazo para vocês. Já eu vou mostrar um gráfico de 100 anos do índice Dow Jones. E a gente tem muito zelo, eu principalmente tenho muito zelo, porque essa é a minha matéria-prima, eu não posso usar uma matéria-prima corroída, corrompida, né? Então eu procuro ter muita certeza de que a base de dados que a gente usa está correta. Muito bem, então esse é o gráfico do índice futuro. Aqui está o ciclo do presidente Lula, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, nós entendemos que nós estamos na onda C, já tivemos a onda 1, da onda C, e agora esse processo aqui todo, nós entendemos que é a onda 2 da onda C. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Sim, nós achamos que existe boa chance do mercado futuro chegar aqui na base, no pai de todos os suportes que está aqui nesses níveis e que hoje estaria na casa de 25 mil pontos. Sim, nós achamos que é perfeitamente possível. Já aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, desde 1990, e eu não vejo por que não possa acontecer de novo, né? Em 20 anos aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por que não pode acontecer de novo? Pode sim, a Europa está quebrada, Estados Unidos está falido, nós entendemos que isso é perfeitamente possível. De mais a mais, o que nós temos aqui, a observar no índice futuro, é uma reta de resistência que está ficando cada vez mais bonita,
a gente pode tirar essa reta daqui e colocar ela aqui, por exemplo, talvez, e eu acho que ela está bem qualificada aqui. E, opa, fiz besteira aqui, deixa eu colocar de novo. Além disso, nós temos também essa pequena reta que nos motivou a vender o índice futuro. Nessa semana nós vendemos ontem o índice futuro, foi uma boa venda, estamos felizes que hoje o mercado confirmou esse nosso arrojo, o arrojo que nós tivemos ontem por ter vendido antes de uma confirmação mais séria, mas aqui nós não temos problema nenhum de estarmos errados, porque nós operamos com posições baseadas no gráfico diário, com posições no curto prazo, nas quais a gente arrisca apenas 0,1% do capital do fundo de investimentos com stop, do fundo com stop de investimentos, no qual recentemente nós até fizemos uma modificação no risco que eu tenho dito a amigos e aos nossos cotistas que eu entendo que é como se nós tivéssemos feito uma pequena regulagem fina no motorzinho, na agulha do carburador, para quem é do meu tempo e viu um carburador funcionando, tinha uma agulhinha do lado que você dava uma mexidinha nela e eventualmente o motor que estava falhando, aí ele começava a funcionar direitinho. E essa pequena regulagem que nós fizemos no fundo com stop foi que nós aumentamos o risco. Nós aumentamos o risco e de uma situação em que nós podíamos operar, que nós podíamos ter 0,8% de risco ao mês, nós aumentamos para 0,1%, para 1%. Então hoje o fundo com stop, teoricamente, porque isso a gente não põe em regulamento, mas o fundo com stop hoje ele se propõe a arriscar no máximo 1% do patrimônio do fundo por mês. Mas o 0,8 que a gente arriscava antigamente, ficamos nisso durante 2 anos, até porque eu sempre tive comigo o ensinamento de que, abre aspas, pato novo não mergulha fundo. Então, a gente no mercado de fundos, enquanto a gente não tem 2 anos, a gente não é nada. Ontem eu ouvi de um amigo grande investidor do mercado, que na verdade, enquanto a gente não tem 100 milhões de reais investidos no fundo, a gente também não é nada. Eu acho que é um pouco exagero isso, mas enfim, em termos de tempo, 2 anos é o mínimo para a gente mostrar algum serviço, né? Então, nesse período eu quis ser bastante conservador e por isso o 0,8. Mais recentemente, nós entendemos que performance, na verdade, é composta de rentabilidade e perdabilidade. Nós, no fundo, tínhamos cuidado bastante da perdabilidade do fundo, ou seja, eu estou aqui mostrando, eu vou carregar o gráfico do fundo com stop. Faz tempo que eu já não mostro. Eu estou entrando aqui no site de comparação de fundos. Podia estar entrando no site da XP também, onde tem comparação de fundos, mas estou entrando aqui e estou mostrando para vocês a oscilação da cota. Isso aqui é o CDI, isso aqui é a nossa cota. Recentemente, por conta dessa regulagem que nós fizemos de aumento do risco, a gente conseguiu um implemento legal. No mês de março nós tivemos uma perda de 0,61, mas agora já estamos recuperando. Essa perda eu acho que é perfeitamente normal e ficamos felizes porque em um ano nós estamos consideravelmente, quer dizer, em 12 meses, nos últimos 12 meses nós estamos consideravelmente acima do CDI. E o que mais nós fizemos, isso é um ano, né, o fundo com o CDI 1 ano, e esse aqui é o fundo com o CDI em 2 anos. 2 anos a gente está um pouco abaixo do CDI. Vamos ver se a gente consegue buscar esse cara. Esse cara é um cara chato, porque ele como a gente dizia no ginásio, ele é muito CDF, ele não para, ele está sempre andando, a gente para tomar um cafezinho, anda de lado e ele continua subindo, né? Mas enfim, então a regulagem que nós fizemos foi de que nós aumentamos de 0,8 o risco mensal para 1%, mas principalmente esse 0,8 nós dividimos em 2 quinzenas.
e, portanto, na primeira quinzena nós tínhamos apenas 0,4% de risco. Como nós arriscamos 0,1% do capital do fundo, sim, eu sei que muitos de vocês, e eu estou experimentando colocar a câmera, vamos ver se ela aguenta quando a gente voltar, e não saímos do ar. Mas eu sei que muitos de vocês vão atrás de rentabilidades muito maiores do que essa. Mas quando a gente tem a responsabilidade de estar ajudando na gestão de um fundo, e quando a gente entra no mundo dos fundos de investimento, é muito, muito, muito importante que você não perca, né? Hoje, se a gente for dar uma espiada nos fundos, nos 7 mil fundos de multimercado que estão disponíveis para as aplicações, não, na verdade alguns desses são fundos privados, né? Mas existem 7 mil fundos, né? A gente vai ver que muitos deles têm rentabilidade negativa, né? Nós hoje em dia estamos em torno de 3.200, 3.300 de 7 mil, mas arriscando o que nós arriscamos, nós entendemos que é o que é necessário para nós irmos buscar uma rentabilidade de 150% a 160% do CDI. E quem conseguir entregar uma rentabilidade de 150%, 160% do CDI ao longo de muitos anos, estará certamente no topo da lista desses 7 mil fundos multimercado. E nessa situação o mercado desvia uma cachoeirinha de dinheiro. Naturalmente o mercado desvia, porque aí você começa a ser procurado, as pessoas querem aplicar no seu fundo. Se você entrega uma rentabilidade consistente ao longo dos anos. Então nós, sabendo disso, nós cuidamos muito da parte da perdabilidade, né? Porque eu dizia que a performance é a composição da rentabilidade e da perdabilidade. Nós cuidamos da perdabilidade, mas achamos que precisávamos de mais espaço, de mais agressividade para irmos atrás da rentabilidade. E o método com stop tem uma característica que é muito importante. Nós operamos com as chances a nosso favor. Nós operamos com as chances a nosso favor por 3 razões. Primeiro, porque nós temos a nossa análise técnica. Nós entendemos que nós temos uma análise técnica consistente, uma análise técnica sólida, muito bem lastreada. Nós temos 30 anos de experiência aí, olhando gráficos, ensinando análise técnica. Então, confiamos muito na nossa análise técnica simples e objetiva. Isso, entendemos, traz as chances a nosso favor. Nós só pegamos posições cujo potencial de lucro é 3 vezes maior do que o potencial de prejuízo. Isso também traz as chances a nosso favor, né? A gente vai comprar um ativo aqui, a distância do preço de compra até o objetivo é pelo menos 3 vezes, tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que a distância entre o preço de compra e o stop. Então só pegamos 3-1, isso traz as chances a nosso favor. E finalmente a gente tem um processo muito bem elaborado, com regras muito bem definidas, nada subjetivo. Um processo que eu diria que é 90% substantivo e 10% subjetivo. De melhora dos stops, com o qual nós estamos constantemente diminuindo o risco das nossas operações, ou quando a gente passa, por exemplo, numa compra, o stop para cima do preço de compra, a gente então passa a aumentar o lucro dessa operação. Com isso, então, com esses 3 pontos, nós operamos com as chances a nosso favor. Minha gente, o mercado é um local onde não tem regras. Você faz as suas regras. Ora, faça as regras a seu favor. Você pode escolher se vai jogar um jogo de baralho, por exemplo, 7,5, que é o equivalente ao blackjack, que se joga nos cassinos lá em Las Vegas. Você pode escolher ser o jogador ou ser a banca. Qual você vai escolher? No mercado de blackjack, nos cassinos de Las Vegas, a banca tem de 4 a 5% a mais de chance do que o jogador. Ora, porque o governo americano proporciona isso aos cassinos, porque eles têm que ganhar dinheiro de alguma maneira, não é mesmo? E não pode ser a risco isso. Então, o mercado define, ou quer dizer, no mercado é você que define as suas regras. Nós, logicamente, definimos que as regras são a nosso favor. Muito bem. Opere assim também. É muito bom sentir que você está operando com as chances a seu favor. Porque a hora que você se torna a banca
do processo, a única coisa que você não pode deixar acontecer, para que você, sem dúvida nenhuma, ganhe dinheiro, a única coisa que você não pode deixar acontecer é, o que não pode acontecer com a banca? Não pode quebrar a banca. Então, o método nada mais é do que um processo em que a gente opera com as chances a nosso favor e toma cuidado para que a banca não quebre. Como é que a gente toma cuidado para que a banca não quebre? A gente controla o risco de cada uma das operações que a gente faz. E no nosso caso, nós usamos a ferramenta do método com stop, definimos stop, definimos o objetivo e a ferramenta abre uma janela e fala, opere 4.200 ações. Como hoje, por exemplo, fizemos 4 posições de venda, usando a ferramenta do método com stop, stop objetivo, já abre a janelinha, já manda operar tantas ações e a gente está ali observando qual é o prejuízo que nós vamos ter em reais e em percentual do nosso capital. Muito bem, quando você opera com as chances a seu favor, a estatística está a seu favor, você tem apenas que ajudar a estatística a funcionar. Porque, por exemplo, se eu disser que vou rodar uma moedinha, se eu disser que eu vou rodar uma moeda e vai dar 50% de cara, eu vou ganhar 50% de cara, ou eu podia dizer, vai dar 50% de coroa. Cara ou coroa, né? Vai dar 50% de cara. Eu vou ganhar. Agora, se eu rodar essa moedinha 10 vezes, talvez eu perca, de lavada. Mas se eu rodar 1.525.000 vezes, com certeza vai dar 50% de cara, não é isso mesmo? Então, se nós operamos com as chances a nosso favor, o que nós precisamos fazer para que isso funcione é ajudar a estatística. Como? Criando eventos estatísticos. No nosso caso, minha gente, eventos estatísticos são trades, operações. Quanto mais operações nós fizermos, maior a chance de que a estatística funcione a nosso favor. A regulagem que nós fizemos no método com stop, subindo o risco de 0,8% para 1% e tirando a divisão por quinzenas, que fazia com que nas primeiras quinzenas nós tivéssemos apenas metade do risco, e portanto nós fomos de uma situação em que no começo do mês agora, ao invés de nós termos 0,4 de risco, nós já temos 1 de risco. Então, portanto, nós aumentamos 150% a quantidade de trades que nós podemos fazer de início já. Logicamente, hoje, começa o mês, nós temos possibilidade de fazer 10 operações. Eu não vou fazer quaisquer 10 operações, elas vão passar pelo crivo da nossa análise técnica. Eu tenho que ter essas operações, mas eu posso fazer essas operações e isso vai me dando, o risco maior vai me dando condições de fazer mais operações. Bem, o fato é que nós estávamos sentindo, eu pessoalmente estava com uma sensação muito grande de que eu queria mais risco. Eu ficava conversando com os meus pares aqui, o Tiago e o Júnior, que eu queria mais risco, e finalmente hoje eu sinto que nós estamos operando com muito mais fluidez, quer dizer, a gente está pegando muito mais operações, e para nós também não importa muito, não precisa ser aquela indicação espetacular, que é uma a cada 3 meses que você tem, ou uma a cada mês, não precisa ser. Se tiver uma boa, como diz o americano, você tem que ter um edge. Não é hedge, é edge. Edge é aquele negócio, tem até o filme On the Edge, né? Que é com Anthony Hopkins, que eles estão lá no Alasca, lá são perseguidos por um urso. Aquilo significava que eles estavam ali no limite entre a vida e a morte, né? Entre serem ou não capturados pelo urso que estava seguindo eles. Um edge significa que você está na parte em que as chances estão a seu favor. Quer dizer, você vai ver um setup de uma operação e aquilo é favorável a você por conta de que aconteceu alguma indicação de análise técnica com candlestick. E, logicamente, como eu disse, nessa hora, eu acho que a nossa análise técnica conta muito. A gente tem bastante experiência, a gente, além de toda essa experiência, nós estamos já há 2 anos, todo dia a gente corre o mercado, todo dia a gente coloca eventualmente posições, acompanha todas essas posições, todo dia a gente está vendo as posições em aberto, nós estamos vendo aonde colocar o stop dessas posições e por aí vai, né? Então é isso. Voltando então aqui à nossa análise do mercado, eu estava com vocês confirmando o índice futuro
como ele estava corroborando com a análise que nós fizemos no índice à vista, né? No índice futuro está mais claro que ele está com essa acumulação testando esse nível de suporte, essa faixa de suporte aqui no 55. Agora, o que ele acabou de nos dizer foi o seguinte: bom, primeiro nós temos essa pequena reta aqui, que foi exatamente onde o mercado encontrou resistência. Mas, apesar de nós termos tido o que poderia ser chamado, mas não vai ser, eu acho, de bear trap, que é uma indicação poderosa, os preços romperam esse nível, mas não necessariamente, né? Porque nós temos uma sombra aqui que é a mais baixa de todas. Aliás, nem isso. Nós temos sombra, a sombra mais baixa está aqui. Então, depois nós temos essa outra sombra aqui. Então, na verdade, eu tracei duas linhas aí com as sombras mais baixas que existem, e para a gente ver que o mercado a gente pode entender que ele não rompeu o nível de suporte, ele testou o nível de suporte, ele chegou até o nível de suporte e não rompeu. Quer dizer, não é que ele teria penetrado assim grosseiramente o nível e depois voltado, né? Porque o nível pode muito bem estar aqui, ele é na verdade uma faixa, né? Então por isso eu não considero assim tão dramaticamente esse nível. Não como eu considero agora o nível de resistência que acabou de ser rompido pelo S&P, que nós vamos falar em seguida, tá? Bem, o fato é que o mercado deu uma série de indicações, porque à medida que ele deixa um outro topo, que ainda é um pretenso topo, mas com uma formação dessas, clímax, um shooting star e uma reversão acontecendo hoje, ele torna isso aqui muito mais próximo de ser uma acumulação que vai dar continuidade, uma acumulação, e uma acumulação nesse nível é uma acumulação que deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. O movimento que a precedeu é um movimento de baixa. Então aqui nós temos uma espécie de uma bandeira, uma flâmula ou um retângulo, se quiserem, né, se preferirem, que costuma terminar com isso aqui. Ele põe uma outra perna aqui, e se acontecer isso, como nós estamos esperando que aconteça, né, não só na nossa análise, como também em posição, como eu disse a vocês, vendemos o índice futuro ontem, então o mercado romperá esse nível de suporte. Se ele romper esse nível de suporte, minha gente, o que vai estar acontecendo é que ele está rompendo o suporte dessa acumulação. Essa acumulação é uma acumulação de 1 ano e meio. A acumulação de 1 ano e meio não é mole. Embaixo dessa acumulação tem ordem de stop da torcida do Corinthians e da torcida do Flamengo aqui. Esse nível aqui, vamos especificar aí talvez, e eu acho que a gente pode dizer que o último contingente de ordens de stop vai estar abaixo desse fundo que foi estabelecido aqui na sexta-feira passada, né, que foi aqui ele foi mínimo a 53.740. Então, mas se bem que o corpo real desse dia estava a 54.230. Não, como é que é? Isso aqui na verdade foi a abertura, né? A abertura 54.250. Então, abaixo desse nível vão estar concentradas muitas ordens de stop, e o mercado vindo abaixo desse nível, que eu acho que pode acontecer até amanhã. Eu entendo que aí nós vamos ter uma queda muito forte do índice, e todas as placas e as setas estão indicando nessa direção. Isso tem toda a cara, já está hoje com uma cara muito forte de triângulo descendente que costuma ser a onda 4 da tendência. Aí, eventualmente, alguns vão dizer que essa aqui foi a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e agora nós teremos a onda 5. Eu acho que não, eu acho que nós estamos ainda vendo a onda 2. Isso aqui tudo foi a onda 1, onda 2, nós ainda vamos ter a onda 3, onda 4 e a onda 5 ainda. Talvez essa onda 3 possa nos levar aqui até próximo do fundo do subprime. Depois nós teríamos aí
uma onda 4, que seria uma onda simples, e aí, depois disso, a onda 5, então poderia trazer os preços aí para próximo desses níveis mais baixos aqui. Então teríamos 1, 2, 3, 4 e 5, algo desse tipo, né? Então é isso. Portanto, estamos baixistas também, o índice futuro, confirmando a nossa análise de baixa no curto, médio e longo prazo. Vamos ver o que o S&P está nos falando. O S&P, por outro lado, lá em cima nos Estados Unidos, os preços sobem. Os preços não só sobem, como no gráfico diário do S&P, no gráfico nominal, ou seja, não indexado do S&P, onde nós temos aqui esse nível de suporte, que a gente podia dizer que é a mãe de, desculpe, o nível de resistência, que a gente podia dizer que é a mãe de todas as resistências, porque vejam, passa muito próximo aqui do topo de 2000 e está passando aqui milimetricamente no topo de outubro de 2007, que foi quando aconteceu o topo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi abril de 2008, nos Estados Unidos o topo anterior ao subprime foi em exatamente no dia 11 de outubro. Os Estados Unidos gosta do mês de outubro para fazer topo. 11 de outubro de 2007, o S&P definiu o topo, que acabou sendo o topo de uma queda de 57% dos preços, que foi a queda referente ao subprime. E o que aconteceu hoje, aliás ontem, foi que os preços passaram esse nível. Eu já tenho falado para vocês há algum tempo aqui na Quinta Técnica que, bem, esse é o gráfico do S&P nominal, não indexado. Eu vou agora mostrar para vocês o gráfico indexado pelo CPI, que é esse aqui, um pouco diferente, porque esses topos não estão no mesmo nível, mas eles estão numa reta. E nós temos aqui um nível de suporte, e eu chamava atenção na semana passada para o fato de que os preços estavam escapulindo dessa área, e eu estava achando que eles, depois de terem rompido não só o nível como a reta, eles não estavam conseguindo desenvolver. E, minha gente, acima desse nível tem que ter a ordem de stop de compra do New York Yankees e do Chicago Bulls, ou vice-versa. E os preços, depois de romperem a mãe de todas as resistências como essa, eles têm que subir. Bem, esse gráfico é um gráfico que pouca gente vê, porque pouca gente tem a cultura de inflação que nós brasileiros temos, né? Mundialmente, pouca gente vê esse gráfico, porque pouca gente indexa os seus gráficos. Eu indexo porque a Enfoque Gráfico foi lançada, a revista Enfoque Gráfico foi lançada em 1983, isso era o auge da inflação, e eu sempre indexei os gráficos, então continuo indexando até hoje, mas enfim. Então, de qualquer maneira, numa situação ou noutra, o S&P acaba de romper uma importantíssima resistência. Agora estou preferindo olhar o gráfico como os americanos, eu entendo que os americanos estão vendo. E o que os americanos estão vendo é isso aqui. Bem, e o que aconteceu hoje, ontem e hoje? Bom, nós tivemos esse rally, isso foi noticiado em toda a mídia americana, S&P new highs, all times high, quer dizer, atingiu o nível de todos os tempos, mais alto de toda a história do S&P, está chegando muito próximo de 1.600, que é um nível mágico aí, porque é redondinho, né? Até porque as outras duas vezes ele também chegou próximo de 1.600, chegou aqui a 1.550 em 2000, e em 2008 ele chegou próximo a 1.576, mas não chegou a 1.600, e dessa vez ele está chegando próximo de 1.600, e portanto chegou muito próximo de 1.600. Hoje ele teve a máxima de 1.597, vejam que pertinho dos 1.600. Então, se por acaso, eu não quero ser catastrofista, mas eu acho que tem uma chance muito grande de acontecer isso, se por acaso, porque hoje o mercado já fez algo que já me acende o sinal amarelo, né? Depois de romper um negócio desse, ele tem que sair, tem que fechar na máxima do dia, não tem que ficar fazendo candle pequeno aqui. Tá certo, não tivemos aí num shooting star, não tivemos um doji, mas esse candle aqui já me deixa, porque essa não é a hora de ter um candle acanhado, essa era a hora de ter um candle
de força, como esse aqui, pelo menos como esse aqui. Essa era a hora de abrir um gap aqui, sair pulando e fechar na máxima do dia. Não fez. Se por acaso nós tivermos algo do tipo reversão a partir daqui, eu vou considerar isso muito, muito, muito baixista. Principalmente se a gente tiver alguma coisa dramática, como um negócio desses assim. E aí, logicamente, vamos ficar de olho nessa reta. Esse é o nível do último topo. Se acontecer isso, nós vamos chamar isso de bull trap. E essa, como eu já disse várias vezes aqui na quinta técnica para vocês, é a que eu considero a mais importante indicação técnica. Uma hora que os comprados tinham tudo para que os preços subissem, eles não sobem porque, não sei, tem alguma coisa muito errada. Muito bem, então nós estamos, por respeito à nossa análise técnica, nós estamos altistas no S&P em função desse rompimento, mas com uma certa reserva, e no longo prazo nós precisamos, infelizmente, esperar a confirmação desse rompimento. Se esse rompimento se confirmar, por exemplo, se nós tivermos aqui um processo normalzinho aí, de rompe, acumula com uma bandeira e vai embora de novo, nós sem dúvida vamos mudar totalmente a nossa análise de longo prazo, de baixa para alta. Vamos entender que iniciou-se um outro ciclo, que o mercado fez uma ABC aqui, que isso foi a ABC dele, e que agora ele está partindo para um outro ciclo, e que provavelmente isso daqui, 1, 2, 3, 4, 5, foi a onda 1, e nós estaríamos agora, talvez terminando a onda 3, onda 2, onda 3, e daqui a pouco teríamos a correção para a onda 4, e depois iríamos para mais uma onda 5. Mas, como eu disse, nós temos que esperar a confirmação desse rompimento. Por enquanto a bandeira, a luz amarela está acesa e piscando. O Dow Jones fez algo parecido, né? Esse é outro ponto que ainda nos traz um pouco de reserva, se bem que esse esse aqui eu estou mostrando o Dow Jones indexado no CPI. O Dow Jones, esse aqui é o CPI. O Dow Jones não indexado já rompeu a resistência do topo principal, que foi o topo de 2007, porque o topo de 2000 no Dow Jones fica bem abaixo. Esse é o topo de 2000 no Dow Jones, esse é o topo de 2007. Então essa linha azul demarcava o topo de 2007. O Dow Jones já confirmou o rompimento desse topo, né? E hoje teve um comportamento até bastante... mas isso aqui também me chama atenção, né? 1, 2, 3, 4, 5 ondas de amplitudes parecidas, né? Então isso pode estar completando um ciclo. Então por isso mesmo que eu quero... deixa eu ver essa aqui... por isso mesmo que eu quero esperar uma confirmação maior, principalmente por parte do S&P, para que a gente eventualmente mude radicalmente até de opinião com relação à alta ou à baixa que nós estamos esperando no mercado americano. É esperar essa semana para ver. Esse é o S&P em tempo real. Ele está aparentemente mostrando fraqueza, deve cair mais a julgar por esse comportamento aqui, mas vamos esperar amanhã para ver o que acontece. Semana que vem eu acho que a gente deve ter, não percam a quinta técnica, porque eu acho que nós vamos ter grandes novidades e grandes indicações sólidas, grandes e sólidas indicações do mercado para nos falar alguma coisa. Júnior, perguntas? O que nós temos? Eu extrapolei um pouquinho hoje, nós podemos talvez adentrar um pouco às 7 horas. É tudo a mesma coisa? Vamos fazer análise só? Vale Petro? Tá, vamos analisar Vale Petro, que sempre é... Puxa, eu pus óleo na a dobradiça da minha porta, mas parece que ela ficou mais barulhenta ainda. Vamos lá. Nós estamos com uma posição em aberta em Petrobras. Está aqui, então eu vou pegar a nossa posição, o gráfico da nossa posição, mostrar a vocês por que vendemos. Esse é o gráfico de Petrobras, esse é o ciclo do presidente Lula. Se a gente traça a Fibonacci aqui, a gente vê que houve correção de apenas
primeiro número Fibonacci, nós entendemos que é muita alta para pouca correção. Vamos entender muita alta, os preços saíram de um ponto e subiram 1.537%, 1.560%, na verdade, chegando até o topinho lá. É um monte de porcento, não é, minha gente? Então isso é que eu digo que é muita alta, 1.500 e tantos por cento, né? Se a gente vai ver esse gráfico em dólares, a gente vê que subiu ainda mais, mas enfim, houve o rompimento dessa reta, e depois de romperem essa reta, os preços se acumularam numa acumulação que nós entendemos ter característica de que vai dar continuidade a esse processo de baixa. Então nós estamos entendendo isso aqui como um triângulo descendente ou um retângulo, não importa. Os preços, aí num comportamento muito parecido com o índice Bovespa, romperam esse nível de suporte. Houve um bear trap, os preços subiram consideravelmente, foi quase 18%, né, ou 19% que eles subiram. Eu estou mostrando o gráfico intraday, estou mudando, estou mostrando o gráfico diário. Muito bem, mas depois dessa reação, que nós entendemos ser uma reação, os preços tocaram essa pequena reta de resistência, que segurou, que ofereceu resistência de fato, caíram de novo até exatamente o nível onde o mercado estava percebendo o suporte, né? que é esse nível aqui. Veja, esse nível é o nível dos dois últimos fundos, né? O mercado caiu a semana passada, nesses dois últimos fundos aqui. Nós temos um fundo em outubro de 2012 e um fundo em outubro de 2011 e junho de 2012, e outro fundo aqui que fez uma acumulação em fevereiro desse ano. E aí o que aconteceu? Os preços tocaram esse nível, e ontem nós vendemos no fechamento de ontem, aliás, vendemos um pouco antes do fechamento, porque até está explicado aqui nesse nesse ícone que a gente tem, estrela cadente confirmada apenas no intraday, em reta resistência de médio prazo. O stop acima da reta e da estrela cadente, e o objetivo é a projeção da última perna de baixa, que coincide com o próximo suporte, que por acaso é o fundo da crise do subprime. Isso aqui está tudo escrito aqui. Isso, quem recebe as nossas análises, recebe a análise, tem condições de clicar um botão e abrir o gráfico com o qual nós fizemos a análise. No gráfico aparece o nível do stop, o objetivo, e esse ícone, passando o mouse sobre esse ícone, a gente abre esse texto que eu li para vocês aí, né? Então é por isso que nós vendemos, por isso que a gente acha que vai cair. O objetivo está cá em objetivo de Petrobras, está aqui a R$15, que é, por que eu não pego esse cara aqui? 15,20, que é exatamente o fundo do subprime. Esse nível aqui, por volta desse nível aqui, é o objetivo que a gente está traçando. Mas na verdade, eu acho que isso vai muito mais. Eu acho que aí é um objetivo bastante conservador, mas nós poderíamos tranquilamente projetar a amplitude desse triângulo para baixo, e aí nós chegamos aí entre 12 e 11 reais. Acho que é um preço que vai ser tranquilamente atingido por Petrobras. Nós somos muito baixistas em Petrobras por conta do que está acontecendo com o petróleo. Nós somos muito baixistas no petróleo. Entendemos que o petróleo está completamente extrapolado. Vou mostrar aqui para vocês o petróleo em Nova York. Eu tenho que pôr o gráfico diário aqui. Petróleo viveu dentro dessa faixa, escapuliu dessa faixa em 2004 por conta da farra do dinheiro fácil nos Estados Unidos, subiu até $145, deu no que deu, subprime. Depois ele subiu com esse ímpeto, e depois ele começa a diminuir o ímpeto e faz o que nós entendemos ser uma formação de topo. Uma formação que eu acho que os livros vão chamar de uma grande formação de cabeça e ombros.
que durou 1, 2, 3 anos. Não importa quanto durou, né? Se a gente põe isso aqui sob a perspectiva do gráfico semanal, já fica com muito mais cara de formação de cabeça e ombro. Se a gente põe então no gráfico mensal, vejam que cara feia que fica essa formação, né? Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. E agora nós estaríamos aí no limiar no ocaso do ombro esquerdo, com essa, então bastaria o mercado romper isso aqui, depois a reta de pescoço, para a gente cumprir esse objetivo de baixa aqui, que traz os preços para entre 50 e 40, de volta aqui próximos do fundo do subprime. Provavelmente a gente atinge 40. E minha gente, petróleo a R$40, não tem mais pré-sal é absolutamente inviável, e de maneiras que com essa análise a Petrobras eventualmente pode ter que se eu estou certo, Petrobras vai ter que se virar sem pré-sal, e isso vai ser muito ruim para a Petrobras. De maneira que nós estamos bastante baixistas em Petrobras e baixistas no curto, médio e longo prazo. Vamos botar o gráfico intraday aqui para ver o que aconteceu hoje no pregão. E o que eu vejo aqui no pregão de hoje, isso aqui está mostrando, isso aqui mostra o preço que nós vendemos, foi 18,31 ontem, não no fechamento, pouco antes do fechamento. Na verdade, quando esse topinho duplo aqui foi rompido, nós entendemos, e o mercado estava fazendo uma espécie de uma bandeira de baixa, nós entendemos que ele iria fechar mais baixo e daí iria configurar a estrela cadente. Então, muitas vezes a gente está vendo uma situação no gráfico diário e aí a gente vai fazer a sintonia fina da entrada da posição no gráfico intraday. Mas, enfim, eu vejo isso como, esse processo aqui, como uma formação de continuação dessa baixa. Acho que os preços estão caminhando aí no curto prazo para 17,35, 17,30, que é esse próximo suporte do fundo do dia 8 de abril agora. Vamos para a Vale do Rio Doce, ações. Vale está aqui. Bem, tivemos dados positivos da China, mas nada muda a situação de que este processo de alta que começa em 98, que nos dá essa linda reta de suporte, foi rompido com o subprime. Se a gente traça um Fibonacci aqui, a gente vê que os preços no subprime estão longe de corrigir Fibonacci. Se a gente é mais benevolente com o gráfico e começa o processo a partir de 2002, que no caso de Vale teria que ser aqui em 2003, né? A gente vê que, na verdade teria que ser aqui um pouco antes. Então a gente vê que a queda do subprime corrigiu apenas 0,382 desta alta, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nessa alta, porque essa reta foi rompida, essa alta traz o primeiro número Fibonacci abaixo de 10, em torno de 9, vamos deixar em 10 aqui. E o fato é que depois desse rompimento, o que os preços nos mostraram? Queda do subprime, os preços fazem um fundo em V, tem esse ímpeto, depois eles tentam fazer um novo topo, fazem um novo topo pífio, depois eles ficam tentando fazer novo topo e não conseguem. Fazem um topo inferior, depois fazem um topo inferior, aí vão tentar, mas não conseguem fazer um topo maior, e agora vão tentar, e com isso deixaram um retângulo aqui. E depois de terem deixado esse retângulo, eles nos proporcionam uma... Nossa, eu não vi Vale, como ficou feio Vale, meu Deus do céu. Uau, eu não vi Vale hoje. Ufa, minha gente, estou mostrando aqui para vocês onde era o antigo suporte, né? Esse suporte é muitíssimo importante, era muitíssimo importante, agora ele virou resistência, porque vejam, topo aqui em julho de 2007, fundo em 2008, topo em 2008, fundo em 2009, outros fundos em 2010, fundo em 2011, fundo em 2012, o fundo foi rompido, voltou aqui, mas temos mais um outro fundo aqui em 2012, e é esse nível que os preços romperam, voltaram. Isso aqui foi o anúncio da China. E o que aconteceu com o anúncio da China? O mercado, depois desse anúncio, esse fator fundamental espetacular, tomou um baita de uma patada do urso.
Minha gente, isso aqui é o seguinte, é uma formação de acumulação embaixo de um suporte. Isso aqui vai dar continuidade, isso aqui é uma formação de continuação na nossa leitura e dar continuidade à baixa. E se acontecer isso, nós temos que projetar, no mínimo, quer dizer, nós estamos projetando aqui conservadoramente esse retângulo para baixo a partir daqui, objetivo de baixa 27. Mas nós podemos também, e eu, da minha parte, é absolutamente tranquilo fazer isso. Eu diria até mais, eu puxaria isso aqui um pouquinho mais. Eu diminuiria esse nível aqui, como eu estou, na verdade, aqui agora procurando a reta pescoço dessa formação de topo. E eu acho que a reta pescoço está aqui, ó. Se é que não está mais embaixo, mas eu acho que ela está aqui. Então, isso aqui é a projeção da cabeça até a reta de pescoço, e a projeção é a partir daí para baixo. E isso nos levaria... não chegaríamos nem perto não chegaríamos nem perto do fundo do subprime. Nós temos ainda quase a meio caminho andado do fundo do subprime, um pouquinho abaixo, mas teríamos aqui um suporte, que foi um suporte que aconteceu em julho de 2009, né? Então você está assistindo a quinta técnica e pode ver a nossa quinta técnica no endereço da XPTV, do Mercado ao Vivo, do Pregão ao Vivo, ou no nosso site, que é comstop.com.br. Muito bem. Então, dois objetivos para Vale, um objetivo a 27 e outro objetivo a 23, e somos baixistas no curto, médio e longo prazo para Vale do Rio Doce. Júnior! BVMF é uma ação para a qual nós tomamos uma posição de venda essa semana. Então eu vou mostrar a vocês o gráfico com a nossa posição de venda. Vou botar primeiramente aqui no gráfico diário. Vejam por que nós estamos com viés de baixa e fomos motivados a vender BMF. Primeiro, temos um topo aqui em 2010, que não conseguiu ser rompido. Em dezembro desse ano, o mercado tentou, botou a carinha para fora, tomou uma patada do urso. Depois, em fevereiro, o mercado tentou, tomou uma outra patada do urso. E em fevereiro, nós tivemos também o rompimento dessa reta suporte de médio prazo. Está aí meio no limiar entre médio e longo prazo, mas é uma reta importante, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, nós temos uma reta que nós traçamos aqui entre esse topo de 2009, esse fundo de 2010, pegamos esse fundo de 2011, esse topo de 2012, e o mercado toca nessa reta e cai, então isso é baixista também, rompe esse processo aqui, isso é baixista também, e depois disso nós tomamos a nossa posição nesse dia, quando os preços estavam se aproximando de o que nós entendíamos era um nível de resistência, até porque nós tínhamos essa pequena retinha aqui, e aí nós tivemos um clímax e uma reversão. Tivemos clímax e reversão, e depois nós fomos estopados duas vezes, porque o nosso stop estava aqui, o mercado bateu no stop, e agora eu vou colocar o gráfico intraday, tá? E vou até aproveitar, abordar um aspecto bastante interessante e até delicado do método com stop. Veja, o nosso stop estava aqui, a 13,88. Os preços no dia 5, quinta, quarta, terça, segunda, sexta-feira passada, os preços no final do pregão tocaram esse nível, eles tocaram, o stop estava a 13,88, né? No dia 5, então, os preços chegaram a 13,90, 2 centavos acima do nosso stop. E em seguida, o que aconteceu? Vejam o que aconteceu. O engolfo. Então, nessa situação, quando no candle de topo o nosso stop é pego e em seguida a gente vê um engolfo, o que a gente faz é assumir esse pequeno tanto aqui como prejuízo, né? Isso aqui fica sendo um prejuízo que a gente incorpora à posição e a gente simplesmente retoma a posição de venda.
e faz um day trade negativo. Às vezes a gente faz day trade negativo, às vezes a gente até faz day trade mais ou menos em casa. Então por isso nós vendemos de novo. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o nosso stop nessa nova posição vai para cima do preço máximo atingido. O preço máximo atingido tinha sido 90 e o nosso stop foi para 92, 2 centavos acima. E aí o que aconteceu? De novo, os preços nos estoparam. Isso foi ontem, nós fomos estopados e os preços acabaram revertendo também logo em seguida e nós acabamos vendendo de novo. Nós simplesmente ficamos com a posição, porque nós entendemos que a posição é sólida, nós temos sólidas aí indicações no gráfico diário para nos darem condições de manter essa posição de venda. Entendemos que existe um processo, a partir de ontem principalmente, existe um processo de deriva que os preços nesse último topo e no nosso stop eles se aproximaram de um nível importante. Nós temos aqui um topo que também está protegendo nosso stop, que agora, depois dessa venda, está a 14, acima de 14, eu não vou dizer exatamente onde mas está. Alô, alô. Alô, teste, teste. Bem, peço perdão, nós tivemos aqui um problema na nossa caixinha de som aqui. Lady Murphy, né? Quando qualquer coisa que pode acontecer, uma hora que acaba acontecendo. Mas
Então, como eu dizia, em Vale do Rio Doce, nós tivemos hoje uma acumulação que tem características que deve dar continuidade a baixa, e com isso nós entendemos que estamos caminhando para baixo, para teste desse suporte aqui, que está em torno de 13,36, 13,40, que é o que nós entendemos deve acontecer nessa próxima semana, e portanto estamos baixistas no curto, médio e longo prazo para Vale do Rio Doce. Júnior? Próxima pergunta? Bem, antes de falar de Energias Brasil, nós hoje também tivemos, tomamos posições em duas ações, das companhias elétricas, isso porque o índice de energia elétrica ficou com uma indicação muito feia. Vou aqui mostrar primeiro esse índice. Vejam só, esse é o índice, né? Nós temos essa pretensa cunha aqui, que não importa, né? Vou até tirar essa reta daqui. O que importa é essa reta que vem desde 2002. A gente até podia imaginar que ela se estenderia até esse fundo aqui em 98, mas vamos nos ater aqui a Lula, ao presidente Lula, traçar Fibonacci aqui. Fibonacci nos traz para o fundo do subprime, que é um fundo bem modestinho aqui, né? Que está aí a 14 mil pontos, e isso implicaria uma queda de aproximadamente dos preços atuais em torno de 52%. Agora vejam, olhando de longe isso, me parece muito claro, né, gente, que nós, após termos tido o rompimento dessa reta, vejam, 1, 2, 3 pontos, 4 pontos ao longo de 10 anos. Isso é uma reta espetacular, né? Então tivemos o rompimento dessa reta no índice das elétricas, e depois estamos tendo uma acumulação que eu quero ver tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa, e nós vamos poder chamá-la de triângulo descendente ou de retângulo. Então estou muito baixista, e nesse índice, quando os preços chegam próximo dessa pretensa reta de resistência aqui, eles tiveram esse processo, depois de uma ABC, shooting star com um candle de reversão hoje. Isso é muito baixista, tá? Muito bem, isso posto, nós vamos agora para ENBR, ENBR3, né? Energias BR, né, Júnior? Então, vamos lá. Energias BR, nós temos essas duas pretensas retas, ambas foram rompidas. Depois disso nós tivemos uma acumulação. Vamos agora trocar para o semanal. E, opa, pois não, Rodrigo, temos ok, o volume parece que está um pouquinho baixo ainda, estou aumentando um pouquinho o volume, espero que não seja alto demais. Muito bem. Então, o que nós temos aqui no gráfico semanal, em termos de indicações lógicas sobre o comportamento futuro desses preços que estão nesse vai não vai? Nós temos uma batalha aqui entre comprados e vendidos. Agora, essa batalha acontece depois do rompimento da reta suporte. Se a gente traça a Fibonacci aqui nessa alta, a gente vê que o primeiro número Fibonacci está aqui na base dessa acumulação, que foi uma acumulação que aconteceu no primeiro semestre de 2010, e cujo fundo está aí a 8,80 em Energias BR. Tá? Então isso é ponto para que essa acumulação dê continuidade à baixa. Aí, nós nessa acumulação temos um nível de resistência e um nível de suporte. Agora, alguém poderia dizer, puxa, mas isso aqui parece uma bandeira de alta. Só aparece porque eu acho que o mais importante é que nós tivemos uma reversão aqui, foi uma reversão de engolfo. O mercado não abriu acima, mas ele veio abaixo da abertura do pregão anterior. E depois dessa baixa, eu acho que nós estamos tendo assim uma bandeira, uma pequena bandeira de baixa, que ficaria mais clara no gráfico diário. Vamos ver depois. Não, está uma confusão danada esse processo aqui, né? A bandeira que eu queria falar seria essa com massa aqui e a bandeira aqui.
Agora, o fechamento, esse candle de hoje é ponto para essa nossa hipótese, né? De qualquer maneira, minha gente, o fator técnico mais importante é o rompimento dessa reta. Rompe-se a reta, o mercado tem direito a fazer um pullback para a reta, e se a gente puxar aqui essa reta, vamos imaginar que a reta certa seja essa, a gente tira a outra. Eu tracei duas aqui, era só para dizer que tanto sobre um prisma quanto sobre outro prisma, a gente está aí com esse processo rompido, né? Esse processo aqui rompido. Essa minhoca aqui morreu, agora tem um outro processo. Essa minhoca tirou os preços aqui de 4,70 e levou os preços até 3,50, configurando uma alta de 183%, que aconteceu depois de tudo lá. Então, depois dessa alta, depois de rompido esse processo, a gente traça a Fibonacci e espera. Primeiro número de Fibonacci está aqui em 9. Né? Então, a julgar por esse comportamento de hoje, eu acho que nós estamos aí caminhando para, inicialmente, o teste do suporte essa acumulação, que eu acho que vai ser chamada de retângulo de baixa no futuro, e esse suporte deve ser encontrado aí por volta de 11 a 11,10, 11,20, entre 11,20 e 11, é para onde eu acho que os preços estão caminhando. Somos então baixistas no curto, médio e longo prazo para Energias Brasil. Júnior, próxima ação. Gold, andei vendo muito o gráfico do Gold essa semana, do ouro. E eu estou com ele mensal aqui até. Nós temos uma tendência de alta espetacular e um processo aqui que mostra topos mais baixos e fundos no mesmo nível. Isso tem cara, tem cheiro de formação de topo. Eu estou entendendo que esse nível é rompido e os preços caem. Nós vamos para o gráfico diário, vamos ver exatamente o que a gente pode estar vendo aqui. Eu consigo facilmente contar 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, acho que é 1, 2, 3, 4, 5 ondas de alta, e portanto não tenho problema nenhum de imaginar que isso aqui não é um triângulo simétrico, sim um processo de reversão de topo. Até porque, veja, essa reta aqui, teoricamente, delimitaria a tendência de alta de longo prazo, que essa tendência durou 1, 2, 3 anos, tá? Então nós temos essa reta rompida e um pullback a essa reta, depois os preços tentam fazer um novo topo, não conseguem, tomam mais uma patada do urso, vão deixando mais um fundo, deixam mais um fundo nesse nível aqui, que é 1500 em torno de 1550. E agora estão se acumulando numa acumulação que tem características de bandeira de alta, perdão, de bandeira de baixa. Está aqui o mastro da bandeira e a bandeira, né? Hoje especialmente foi 1562,40 e portanto estamos baixistas no ouro. Acho que o ouro cai bastante. A gente não pode esquecer que o ouro é uma commodity, ele é usado em muitos sistemas, todos os sistemas elétricos, todo componente eletrônico, o iPhone, o telefone inteligente que você usa, provavelmente tem uma bela quantidade de ouro. E portanto, como sendo uma commodity, se o mundo puxar o freio de mão, como nós por aqui estamos acreditando que vai acontecer, com certeza isso seria um fator fundamental extremamente baixista, né? Isso coaduna aí com a nossa análise de que o ouro cai e provavelmente volta para baixo de 1000 pontos, onde vai encontrar seu primeiro número de correção Fibonacci. É isso aí. O ouro, muita gente pensa nele como um porto seguro, mas ele, antes de ser um porto seguro, ele é uma commodity. E no topo dos mercados de ações, o ouro cai. Quando cai o mercado de ações, o ouro cai. Sabem quando? Eu vou mostrar aqui para vocês. E não é exato isso, é só genericamente falando, pelo meu entender, isso não é exato, não fiz um trabalho, não defendi tese nem nada sobre isso, tá?
mas aqui está o gráfico do Dow Jones desde 1900 e aqui está 1929. O ouro, minha gente, ele começa a valorizar por aqui assim, porque aqui a coisa ficou preta, a coisa ficou feia, e quando a coisa fica muito ruim é que as pessoas vão atrás do valor que existe dentro de uma barra de ouro ou de uma moeda de ouro, né? Eu tive a honra de sentar do lado num conselho da Bolsa de Mercadorias do Futuro, do Sr. Peter Morani, Deus o tem, ele já se foi há algum tempo. O Sr. Peter conversava com o meu outro amigo, Ricardo Lichtenwald, uma conversa interessantíssima. Eles falavam de investimentos no mundo e falavam de preço de metro quadrado em Tóquio, a obras de escritores, de pintores vivos, e de repente a conversa chegou na coleção de moedas de ouro do Sr. Peter Morani. E eu falei: Sr. Peter, mas o senhor tem uma coleção de moedas? Porque naquele tempo o ouro estava em moda, nós tínhamos acabado de fazer na Bolsa de Mercadorias de São Paulo o mercado de ouro, e eu perguntava então por que o Sr. Peter tinha uma coleção de moedas de ouro e não de barras de ouro certificadas pela BNF, que tinham muito mais liquidez e tudo mais. Daí o Sr. Peter foi responder para mim, eu senti que ele tirou a resposta do seu âmago lá, das suas entranhas, e ele me falou: senhor Fausto, quando há problema, o senhor tem que ir na campo fazer compra. Ele tinha uma origem do leste europeu, né? Então ele dizia, com esse sotaque dele, ele dizia: quando o senhor tem que ir a campo fazer compra, para a barra não tem troco, para a moeda tem troco. Então a cabeça da pessoa que tinha a exata noção de que eventualmente se as coisas ficam muito ruins, você tem que ter algo para garantir a sua sobrevivência, e nada melhor do que moeda de ouro. Mas isso é lá no final, quando a coisa está feia. Quando o mercado começa a cair, como começou aqui, o ouro cai junto, porque ele é uma commodity, e então isso aí. Nós estamos aí baixistas no ouro, e tecnicamente, como eu mostrei, a gente está vendo também que o mercado está acumulando na sua última bandeira nesse nível aqui, e deve cair. E em sendo assim, o primeiro objetivo de baixa que a gente traçaria seria isso aqui, que você pode chamar de projeção cabeça e ombros, ou projeção do triângulo descendente que aconteceu no topo, está mais ou menos na mesma. Isso aqui vamos ver para onde leva as cotações do ouro, leva para 1250, que é esse topo aqui, corresponde ao suporte que seria dado por esse topo de 2009, e próximo dessa acumulação aqui que aconteceu em meados de 2010. É para cá que nós estamos, a fonte que vem o ouro. Júnior, última. CEMIG elétrica, CEMIG 4, está aqui. Vamos lá, diário. Nós temos essa reta que não dá para dizer se foi rompida ou não foi rompida, né? Essa reta começa aqui em 2002, esse é o ciclo do presidente Lula. Aparentemente, essa reta foi rompida. Ou não foi rompida. Mas de qualquer maneira ela está caminhando aqui na reta, pode ser que seja por baixo. Essa reta nós temos aqui apenas 2 pontos, por isso isso aqui a gente tem que abandonar. Está um pouco esperto aqui as indicações. Agora, o que nós temos de sólido, minha gente, é o seguinte: isso tem muito presente. Quando você vir nos gráficos algo como um movimento definido e depois nheque, é fácil. O que vai acontecer, e sempre acontece, mantido o conjunto macro de fatores fundamentais que estão afetando esse ativo. O que vai acontecer, o que costuma acontecer, é isso aqui, tá? Seja isso aqui acontecendo no prazo de 15, 20 minutos, ou seja isso aqui acontecendo no prazo de 15, 20 anos. Aconteceu isso, e depois o mercado fica aqui por baixo, trabalhando aqui por baixo, desde que seja no sentido contrário ao da tendência, né? Ele pode até fazer isso aqui. Isso aqui está valendo, tá? Isso aqui a gente vai chamar de retângulo, ou de
triângulo simétrico, ou de flâmula, ou não sei. Agora, o que não pode é ele fazer isso, ele começar a nheque, no sentido da tendência, porque daí isso mostra perda de força desse movimento. O movimento que foi definido, agora ele começa a se arrastar para baixo, mostrando perda de força dos vendidos, e isso resulta nisso aqui. Tá? Mas se não for, se ele for nheque, no sentido contrário ao da tendência, vai fazer o que você pode chamar de bandeira, retângulo, triângulo simétrico, ou qualquer coisa, primo irmão, e o que acontece é isso aqui. E isso é exatamente o que a gente está vendo nesse gráfico de CEMIG, não é isso mesmo? Vejam só. A gente só não vê muito bem porque houve um tremendo gap aqui, mas isso aqui é como se tivesse sido rotação. Né? Se você fizer isso aqui, vai ficar mais claro. E nheque. Isso, né, gente, vai ser chamado de cunha ou bandeira ou qualquer coisa que valha. Portanto, a nossa projeção para a CEMIG é R$14, mas antes disso, nós entendemos que nós vamos testar o fundo dessa acumulação que aconteceu em novembro do ano passado, que está aí entre 19 e 20, um pouquinho abaixo de R$20. Tá? E agora falando da acumulação atual, depois desse gap que nós tivemos aí no final do mês de março, eu nem me lembro bem qual foi o fator fundamental, mas não nos cabe, porque aqui nós temos analistas técnicos, como você sabe, não é mesmo? Então, depois desse processo, a gente tem que traçar uma retinha de suporte aqui, e aqui nós também temos que conseguir visualizar esse mastro aqui, e outro nheque. Quer dizer, aqui nós temos uma versão micro do que está acontecendo aqui, né? Isso aqui é o macro e esse aqui é o micro. Ambos devem dar continuidade ao movimento que precedeu. E hoje, com esse engolfo que nós tivemos, eu acho que, quem sabe, essa pequena acumulação, até porque, ó, A, B, C, engolfo, opa, eu acho que isso aqui já começa a cair a partir dessa semana. Estamos baixistas, portanto, em CEMIG, curto, médio e longo prazo. Júnior, puxa vida, será que não tem nenhuma ação aí para a gente ser menos baixista? De Grandene hoje, aliás, ela está aqui, lógico, está analisada, está numa outra. Muito bem, Grandene, nós tivemos esse movimento de alta e eu projeto esse movimento de alta para cima e os preços chegaram lá. Agora, estamos numa tendência de alta, estamos numa tendência de longuíssimo prazo, estamos numa tendência de longo prazo, que é essa aqui. Longo prazo que já tem mais do que um ano, tá? E nessa tendência de longo prazo, o que nós tivemos? Nós tivemos uma ação que ia subir, está aqui a ação que vai subir, Grandene. Nessa tendência de longo prazo, nós tivemos uma acumulação que deu continuidade, está dando continuidade ao movimento que a precedeu, de maneira que a gente pode pegar esse movimento. Agora vamos saber se nós vamos ser mais otimista ou menos otimista. Vamos ser o que nós temos que ser, que vamos ser o que nós temos que ser, que é, como é que se diz? Técnicos, né? Então, se nós formos técnicos, nós vamos projetar, estou pegando aqui, essa amplitude para cima, a partir do... nós vamos pegar essa amplitude aqui, vamos projetar para cima, a partir desse fundo aqui, e aí nós vamos chegar no nível de... de 28,50 é a projeção e é para onde a gente acha que o Grandene está indo. Júnior, próxima pergunta? FIBR3. Essa é a nossa última pergunta, Júnior? Ok, então vamos lá, Fibria. Nós tivemos o rompimento dessa reta de resistência e
estamos com uma reta suporte em andamento. Mercado em alta. Mas, nesse processo, nós agora, recentemente, tivemos, até aqui não sei se uma previsão de alta, mas nesse processo nós tivemos uma reversão bastante séria aqui. As pessoas fizeram uma espécie de uma bandeira, subiram e tiveram essa reversão. Então, eu acho que a única coisa que dá para a gente dizer é que nós devemos ter de novo o teste dessa reta suporte. Se essa reta for rompida, nós provavelmente vamos ter o mercado, como está aparecendo a julgar por essa reversão, né, e aqui também a gente consegue facilmente ver ABC, né? Então isso poderia ser muito bem uma reação do processo de baixa que estaria começando. E nesse processo de baixa, eventualmente os preços poderiam vir testar essa antiga reta resistência, que é essa reta aqui, ó. Então isso pode ser um topo para mandar os preços de volta para essa reta aqui, e vai encontrar os preços num nível de suporte. Nós temos esse topo aqui de 2011. Então, e aí vamos ver, se os preços entrarem para baixo, nós retomamos o processo de tendência de baixa. Se não, nós teremos aí, talvez, nessa hora aqui, aí pelos 18 aproximadamente, 18 esse nível aqui, né? Esse topo, fundo. Então talvez a gente possa ter alguma indicação de alta. Se tivermos uma reversão da baixa para alta aqui, teremos uma indicação de alta importante, porque daí os preços estariam nos dando essa indicação de alta logo, quer dizer, num contexto muito importante, né? Então é isso, minha gente. Por outro lado, aqui em Fibria, se esse topo dado pelo candle de ontem, que está aí a 25,50, for rompido, aí eu acho que os preços têm condições de ter uma alta mais acentuada rumo à sua próxima resistência, que está aí em torno de 30 a 32. Mas achamos que temos condições de ver um processo de baixa, ou pelo menos o teste desses próximos suportes aqui, que estão aí entre 21,50 e 21. Isso aí. Eu agradeço a presença de você.